o que que a mulher tem que perceber no corpo dela, assim, se atentar e falar, poxa, eu preciso olhar mais para isso. E aí que envolve inchaço, aumento de peso e obesidade, né? Então, essas três coisas que parece que vai e volta na mulher, né? Em algumas mulheres, às vezes tem dia que a pessoa amanhece e não tá inchada, tá bem. Eu mesmo sou um pouquinho assim. Tem dia que eu olho no espelho e tá aqui uma bola, assim, um negócio que eu falo, gente, de ontem para hoje, o que aconteceu? Mãe, mãe, como eu tô? Enfim, e também tem a questão do aumento de peso, né? Que parece que assim, a gente deixa muito de fazer exercício, deixa muito de se movimentar, fica com aquela fadiga, aquela coisa, e vai aumentando o peso, e também a questão da idade, isso também parece que corrobora. E também tem a questão da obesidade. Obesidade. O que relaciona isso, talvez, com medicação, a parte hormonal? Como que a mulher tem que entender mais ou menos isso para ela se conhecer e também se cuidar para poder estar num peso adequado para a própria saúde, né? Tem a ver com autoestima, sim, mas o mais importante é a própria saúde. Sim. Nossa, são temas bem até complexos, né? Se a gente for parar para pensar, tem muitos fatores associados. Realmente, o medo do. Existe a dor que impede o exercício, né? Que a gente tem que controlar melhor a dor. E também existe aquele medo de fazer exercício. Porque você tem um medo de sentir a dor, que a gente chama de cinesiofobia. E às vezes a gente tem que trabalhar isso até, sabe, às vezes com fisioterapia, às vezes com terapia, com psicólogo, né? Então, porque às vezes tem algumas pessoas que criam verdadeiros traumas mesmo, né? Dependendo do grau de tanto quanto tempo que ela está com dor e cronificação e sedentarismo, né? Isso com certeza é um dos fatores principais, eu acredito, né? É, envolvidos aí com ganho de peso, talvez essa questão das dores, da fadiga levando ao sedentarismo. Das medicações, até que é uma pergunta que muitas fazem, né? Se imunobiológico engorda, se o metrixato engorda. Não tem. A das medicações que a gente usa para as espôndilos, até que não tem uma associada com ganho de peso, né? Porque a gente não costuma usar muito corticoide nas espôndilos, né? Que o corticoide é o nosso vilãozinho favorito na reumatologia, né? Que às vezes a gente precisa dele, mas a gente sabe que ele realmente aumenta o apetite, aquela coisa toda. A gente tem que ter um cuidado extra com ele, né? Mas a ideia é que a gente não usa muito tanto assim nas espôndilos, né? Algumas nas periféricas talvez a gente use mais, né? Nas que tem dor aí nas articulações fora da coluna, né? Bem, se alguém aqui da plateia, vamos dizer assim, está usando corticoide, então sim, ele aumenta o apetite. Então a gente tem que ficar mais atento aí com a questão da alimentação, procurar uma alimentação mais rica em frutas, verduras, fibras, né? Mais balanceada, fugir aí, porque ela aumenta a fome ainda E para não é a carboidrato e fome, gordura, né? não é Isso é que outra ele coisa ruim. engorda o organismo por engordar, o lance é pela boca mesmo. Que a gente olha, Exatamente. acha que assim, só de colocar aqui no nosso organismo, a gente já incha, né? Acha que é um negócio que faz. É a Uhum. fome que ele dá. Olha, gente, meninas, olha só, tem que resistir, sabe? Tem que resistir. É meio que aqui, ó, tem que ter esse poder aqui dentro. Agora entendi. Se um dia eu precisar, é porque eu não tô tomando, mas se um dia eu precisar, eu vou entrar na guerra aqui dentro para mim não perder a vontade, a tentação. Mas fala, E Lu. essas pequenas variações de peso, Exatamente. elas são normais em qualquer pessoa, né? Assim, isso não é atribuído à doença, né? Então, variações aí de 3 a 5 quilos, isso é uma coisa normal, dependendo do que você comeu, se exagerou no sal. Então, isso pode justificar esses edemas que não são da articulação, porque a doença não incha fora da articulação, né? Ela vai causar inchaço em cima da articulação, mas fora da articulação, no rosto, né? Num local que não é de articulação, não tem muito por que ser da doença, né? Algumas medicações podem dar retenção de líquido, como o corticoide, como um pouquinho do anti-inflamatório. A própria pregabalina pode dar um pouco de edema, de membro inferior, né? Mas tudo assim, é muito discreto, não é nada assim que seja um ganho de peso absurdo, né? O ganho de peso absurdo vem por mudança de hábito, de movimentação, né? De diminuir a quantidade de atividade física que faz e do padrão alimentar ruim, né? É disso. Não tem remédio que faça isso, não. Exatamente.